Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Fala oi. Oi, gente! Cheguei. Gente, eu sou Gabi Bulian. E eu sou o Gabriel Bulian. Tava combinado isso? Deu essa deixa em cima da hora aqui. Não, você tem que estar Tá ligado. vendo como é que ela faz, gente? Tem que ter conexão, tem. Seguinte, a gente tá aqui hoje porque Mari e Gustavo foram fazer um filho. Então a gente precisava aqui, a gente fez esse resenha de casais especiais pra eles terem esse tempo, né, de poder... É isso? Eles foram fazer um filho? Foram fazer um filho. Não, eles estavam ocupados trabalhando, gente. Eles estão de férias pra fazer um neném pra vir pro Resenha de Casais, mais um pra família do Resenha de Casais. Isso, e por pronto. isso esse especial Resenha de Casais hoje é com a gente, tá bom? E invadimos aqui, chegamos, e a gente não ia poder trazer qualquer pessoa pra essa mesa, né? Então a gente selecionou alguns amigos, a gente vai fazer uma temporada, na verdade, dentro do Resenha de Casais, né? Alguns episódios aí, a gente tá muito feliz, obrigado todo mundo, ó. O time do Resenha de Casais, a gente tá muito feliz aí por vocês terem convidado a gente, eu e a Gabi. Eu fiquei até, cara, ó, geralmente aqui tem uns negocinhos chique. No nosso dia, olha só, tem bala fine. O negócio é o quê? Resenha Kids, alguma coisa assim? Pelo amor de Deus, gente. Gabriela compra, tem que comprar um negócio chique, Gabriela. Igual a última vez foi o quê? Foi brioche, foi pão, não sei. É porque os nossos convidados gostam. Nossos convidados gostam. O nosso aqui foi bala fine, gente. Mas é isso, a gente tá aprendendo aqui com Resenha de Casais também. E a gente tá muito feliz em receber Alisson e Larissa. Quer salva de palmas de todo mundo do estúdio? Sejam bem-vindos, Alisson e Larissa. Nossos amigos e vizinho, né? Tem uma história interessante que eu cheguei quando eu conheci a Alisson a primeira vez, eles morando no Recreio, né? Alto nível. E a gente não morava aqui no Recreio ainda. Aí eu falei assim, poxa, Alisson, tô querendo bem um apartamento pra cá. Me ajuda a achar, eu quero morar no Recreio. Falar pras pessoas que eu moro no Recreio. Aí ela disse, não, pô, vou te ajudar. Aí meu marido, bombril que é, né? Sabe que tem 1001 utilidades. Ele é corretor, advogado, tudo que você pode Ele conserta micro-ondas, tá? Conserta. De fome eu não morro. Não morre. E eu fiquei assim, pô, o Alisson não ia lembrar disso. Eu comentei com ele por alto, mas eu não fiquei nessa parada te cobrando. Eu falei, pô, vê se acha o apartamento. E eu realmente deixei, né, livre. Eu vi que foi realmente uma questão, pô, de Deus ter aberto essa porta, né? Então o proprietário, né? O proprietário do imóvel. Botei em contato direto com o proprietário. Alto nível. Os corretores todinho. Tudo. Eles que me perdoem, mas... E conseguiu pressão, pô. E a gente agora eu sou vizinho. E eu posso falar que moro no Recreio dos Bandeirantes, né? É isso aí. Gente, é maravilhoso, porque com eles eu tô aprendendo muita coisa. Inclusive, dia de domingo, quando não tem o que comer na nossa casa, a gente aprendeu com eles a juntar tudo na casa de todos os vizinhos e reunirmos todos em um único lugar para comermos os restos dos vizinhos. Fazer o famoso catacata. O famoso catacata que a Larissa me ensinou e eu tô adorando essa ideia. E é uma sacada, eu já tô estruturando isso para não almoçar nenhum dia na minha. Né? Para todo domingo eu já almocei na casa deles. Arroz da casa de um, frango da casa do outro, a batata da casa do outro, pronta a refeição pronta. Uma resenha de casais, literalmente. Então, querendo ou não, você já fica aí numa semana com 7 dias, pelo menos no mínimo 3, você já economiza a refeição. Pronto. Bom, isso é muito bom. E eu, cara, fiquei impressionado, porque todo mundo conhece eles dois no condomínio, cara. Então, pra mim, foi muito fácil chegar lá que eu já tô conhecendo todo mundo, tá apresentando, porque tu conhece, eles fazem... um casal de cada bloco, né? Já tá conhecendo. E eles usam tudo do condomínio, gente. A gente não usa nada, eu e a Gabriela. Não, tô usando muita piscina? Não, na verdade, o que o nosso condomínio tem? Tu faz vôlei. Tem vôlei, tem futebol, tem Alice faz jiu-jitsu, tem academia. Tem futebol. Tem o patins que rola do lado de fora. Ah, é? Tem patins. Patins eu não sabia não, hein? É porque a gente também trabalha em casa, né? Ou a gente mora no trabalho. Depende do ponto de vista. Eu acho que hoje a gente mora no trabalho, no caso. Porque a casa não virou um lazer, né? Não é aquela coisa de lazer de chegar. Quem não sabe, eles são empreendedores. Eles trabalham juntos, são um casal que trabalham juntos. Mas antes de entrar no assunto de empreendedorismo, sobre o casal e tudo isso, a gente quer ouvir um pouquinho sobre a história de vocês. Né? Como que vocês se conheceram? Porque é o seguinte, eu sei um pouco da história deles e eu sei, assim, gente, que tem muito caroço nesse miojo. É miojo? É caroço no miojo? Angu. Tem muito caroço nesse angu. Pô, mas caroço no miojo também não ia dar bom, não. É a mesma coisa, tá bom. Aquele feijãozinho que bota no... Mas a gente tava terminando aqui de... Gabriela tá vendo? Ela é muito rápida. Gosto da história dos casais. A gente tava terminando aqui de agradecer ao Frames, né? Ao síndico, que teve uma festa incrível no final de ano. A gente tava nesse aqui agradecendo, né? Os nossos patrocinadores. Um publi futuro, quem sabe? Um publi. Um publi. Imagina, condomínio Frames aqui patrocinando resenha de graça. Patrocinando resenha de casais, né? O Frames aqui, você divulgar aqui, enfim, o melhor condomínio do Recreio. Pontal Oceânico, Frames. Vamos aumentar nosso condomínio por sua causa. Não. Então, daqui a pouco tá lá patrocinando. Daqui a pouco tá todo mundo querendo morar no Frames, vamos botar o condomínio aqui R$2.000 pra poder. Foi. Né? Mas é muito bom, né?
Então por que vocês acham que vocês são tão queridos lá no condomínio, a galera gosta de vocês pra tudo, vocês estão na casa de todo mundo? E vocês gostam disso? A gente... Eu vou te falar que às vezes isso não é uma coisa tão boa pra gente, porque a gente não consegue dizer não pras pessoas, né? E às vezes a gente não consegue mesmo. Mas acho que Deus deu uma missão pra gente, que é cuidar de pessoas, independente do que sejam, sabe? Se é casal, se são mulheres, como eu cuido lá no meu Instagram. Então, a gente entendeu isso como o nosso propósito. Então, toda vez que algum casal precisa de ajuda, a gente se dispõe a estar lá. Eu acho que tem muita gente aí que fala muito de Deus e tal, mas não é igreja. E a gente tenta ser igreja todo dia. Então, acho que por isso que as pessoas gostam muito de estar com a gente, porque a gente é corpo e alma. Se a gente está com vocês aqui, a gente vai estar corpo e alma. Não vai ser, assim, não tem aquela coisa de falsidade, rasa, entendeu? Então, a gente é muito profundo em qualquer relacionamento que a gente entre. Eu acho que por isso que a gente se deu muito bem quando a gente se conheceu, né? Sim. E eu vejo que, cara, a galera tá mesmo chamando vocês, isso dá até, às vezes, um choquezinho lá que, não, vai ter que ser na minha casa. Não, Larissa, agora na minha. Enfim, dá ou não dá? Dá, é verdade. Essa questão que a Larissa levantou é porque a gente tá sempre em todos os lugares. Não é que a gente vive na casa dos outros. As pessoas fazem muita questão de chamar a gente, de querer estar com a gente, de querer estar junto. É muito bom estar com vocês. Vocês são muito leves. Isso é muito bom ter pessoas leves do nosso lado. Sim, é verdade mesmo. O mundo todo já tá muito pesado, já tá muito... Você entra na internet, independente da rede social, tem muita gente reclamando da vida e existe uma frase que eu aprendi não tem muito tempo, é que quanto mais a gente agradece, mais a vida acontece. Então, assim, Deus tem realmente um plano por trás disso. O propósito da vida nunca tá na gente, tá sempre no outro, no próximo. Sim. Então, por isso que, inclusive, é bíblico, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, ame-se e ame o outro assim como você se amaria. É muito isso, né? E foi lindo, cara, poder ouvir a história de vocês, né? Enfim, a gente teve um podcast da vida real, não só na vida digital, como a gente tá tendo aqui agora. A gente pôde dividir a mesa, realmente almoçar junto e poder ouvir um pouquinho da história de vocês, que inspirou muito a gente, né? Enfim, uma história linda de comprometimento um com o outro. E é realmente isso que a gente quer passar aqui no Resenha de Casais, né? Enfim, eu queria que vocês contassem um pouquinho da história, né? Processo. A gente sabe aqui, né? Enfim, mas eu vou fingir que eu não sei porque eu quero ouvir do zero, que quando eu ouvi eu chorei. E eu queria que vocês contassem um pouquinho, né? Como vocês se conheceram e como começou essa jornada linda do... Quem vai começar? A história deles é o seguinte, é pra você que já passou por uma coisa na sua vida que acha que não tem mais jeito do seu casamento, acha que não tem mais jeito de você sonhar com um casamento de novo, eles vão mostrar pra vocês que é possível sim ter um casamento abençoado, ter um casamento realmente cheio de plenitude. E eles são a prova viva de que é real isso, né? Então agora a bola está com vocês. Pode começar. E só dando uma pincelada final, enquanto o mundo todo está dizendo e vendendo por aí que você tem que fazer encontro de às cegas, fazer de férias com não sei quem, né, para não citar nomes, enquanto banalizam muito a questão do casamento, da construção familiar, a gente vai muito na contramão e seguindo o que a Bíblia diz, que a família é realmente um propósito de Deus. Sim. Né? E tem jeito, cara. Pra tudo tem jeito nessa vida. Tudo. Verdade. A gente se conheceu, cara, na pior fase da minha vida. Já começou a Larissa. A gente se conheceu quando eu tinha me divorciado do meu primeiro casamento. Eu casei com o meu primeiro namorado, que eu tinha 15 anos, quando eu, não sabia, né? Como ele era. E eu acho que quando você casa, você mora junto, que você descobre realmente como é a pessoa. E aí eu descobri o Alisson nessa fase, né? Dessa fase, depois que eu me divorciei, eu tava muito perdida, desolada. Vivi um momento da minha vida ali que eu falei, meu Deus, eu vou experimentar tudo que tem no mundo. Eu falei, meu Deus, que coisa que tem no mundo agora, né? O negócio tá meio esquisito. Já tava meio esquisito há 5 anos atrás, né? A gente vai fazer 5 anos de casado. E aí, nisso, eu nunca fui uma garota de ficar com muita gente e tal. E aí, eu acabei parando com ele, ficando com ele. Mas eu falei com ele, olha só, gato. Tá legal, tá maneiro, tá gato. Mas não vou namorar contigo, não. Entendeu? A gente vai ficar só ficando aqui, é test drive, entendeu? Tu fica na tua, eu fico na minha. Tu fica na tua casa, eu fico na minha. Porque cada um já tinha sua casa, ele também tinha se divorciado. E aí, o papo era esse.
Eu tava, inclusive, falando disso ontem. Falei, gente, falei que não ia namorar, tô aqui casada. Tô aqui planejando uma viagem, vida, eternidade junto. E eu bati o pé que eu não ia casar com ele, não ia casar. O mel, né? O mel, né? Homem é. O meu. Né? E aí, assim, eu brincava muito no período, né, que eu tava tentando sair do fundo do poço e encontrei ele na metade, tentando sair também. E por muitas das vezes a gente E aí ela agarrou no meu pé. Na verdade, eu agarrei mesmo porque eu não tava conseguindo nem subir. A gente se juntava muitas vezes nem pra ficar, pra beijar, sabe? Essas coisas, a gente juntava muito pra estar junto mesmo, pra conversar. E nisso de conversar, a gente começou a alinhar coisas que a gente não sabia que existiam um no outro. Então, assim, eu falava de coisas que eram sonhos pra mim, e o Alisson ficava, cara, isso era sonho pra mim. E a gente estava com pessoas que não sonhavam as mesmas coisas que a gente. Então, acho que esse período contribuiu muito para o nosso relacionamento, porque a gente alinhou antes de entrar no relacionamento o que a gente desejava para o relacionamento. Sim. Então, foi, tipo assim, super diferencial. Eu, que não tinha experiência, né? O Alisson é meu segundo namorado, né? Então, eu não tinha muita experiência de relacionamentos. E aí, aquilo ali eu acho que fez total diferença, né? Ele também faz total diferença, porque assim, não dá pra tirar a personalidade, o caráter de alguém de um relacionamento. Isso contribui. O teu lado positivo e o teu lado negativo vai contribuir pro teu relacionamento dar certo. Se você tem o seu lado negativo, você sabe lidar com ele. Você sabe dos seus problemas, das suas limitações. E entende que aquilo machuca o outro e se controla nisso, você contribui pro seu relacionamento. E a gente é muito assim. Conta a tua versão agora. A gente se conheceu a primeira vez, primeiro contato, ela comprou um serviço de mim. Eu, particularmente, sou muito bom vendedor. Essa parte eu não sabia. Mas então, eu também nessa vez, nós nos conhecemos na academia, eu fui entregar alguma coisa pra ela, porque eu ia pra academia, eu falei, não vou pagar ninguém pra entregar, vou lá entrego de graça, cobrei entrega, mas aí eu mesmo fui lá entregar. E aí ela, eu só entreguei, foi o primeiro contato visual. Falei, uau, gata. Mas é dos outros. Beleza, não cobiçar a mulher. Não cobiçar a mulher do próximo. Sim. Na época que a gente se viu, eu ainda estava casado, E eu também. frequentava a mesma academia. E eu também. E aí, nos vimos só, ponto. Não teve contato de tipo, ela. Eu falei, você, tá, toma aqui e tal, tchau. Beleza. Eu comprei um backdrop gigantesco que eu não usava, que a gente vai chegar nesse ponto do não usar o backdrop, que era aquele backdrop quadradinho, sabe? Com a logo. Backdrop, pra quem não sabe, é um plano de fundo pra fazer foto. Sim. Tá? Isso já era do... Já era do... Da maquiagem. Isso, da de história maquiagem. do estúdio que... Tá, a gente vai chegar lá. Vou nesse ponto aí. Segurei. E aí, entreguei esse trabalho, nos conhecemos, não aprofundamos a relação, né? Mas aí trocou olhares e tudo e tal, mas beleza. Meses depois, já em processo de separação, e realmente divórcio mesmo, em cartório, aquela situação chata, né? E aqui eu abro um parêntese, muita gente acha que é a solução, não tá dando certo, meu casamento tá ruim, e vem aquele inimigozinho que você chama de amigo e fala assim, não, separa, o mundo tá aí, tem um monte de mulher aí, que não sei o que e tal, tem um monte de homem aí legal. Não é isso. E aí a sensação lá do divórcio, da assinatura, da concretização, é um sentimento de fracasso que eu não desejo pra ninguém. Assim, você realmente, é como se você desse lugar ao inimigo e falasse assim, você venceu. Eu fui derrotado por você. E aí você tem que reconstruir a sua vida depois disso. Mas você fica realmente todo estatelado, né? Todo espatifado. É muito difícil mesmo essa situação. Mas aí a gente se conheceu, começamos a ter contato. A Larissa disse bem que começamos a conversar muito e eu comecei a ver muitas coisas. Eu falei, essa garota tem alguma coisa diferente. Ela tem as coisas que eu queria pra minha vida, pro meu casamento. E ela tá falando de coisas que pra ela faz sentido e eu já tenho, eu já sou. Então isso é um encaixe perfeito. Aí eu até brincava, falei, eu tenho o olho de Tandera. Pra quem não sabe, referência, Thundercats. Levantava a espada, Thundercats e via além do alcance, aonde os olhos humanos não podem ver. Então eu enxerguei lá na frente, tá? Não mérito só meu, mas do olho de Thundercat. E aí enxerguei que poderia dar muito certo. Ele não é cantor igual o Gabriel, mas ele ficava, vai namorar comigo, sim. Vou entrar nessa parte porque igual nós não tem. Quando começamos a sair,
a Larissa queria experimentar de tudo que lhe era oferecido ao mundo. Sim. Tudo. Entenda-se tudo. A Larissa queria experimentar tudo. Gente, Eu não estou falando não só de usei balinha de drogas, filho. eu não usei drogas, tá? Mas tinha... Mas assim, eu nunca tinha saído com as minhas amigas, eu nunca tinha ido para uma balada, eu nunca fui para uma balada feia. Então, todas as baladas feias, bonita, o lugar... Não. Todas as coisas assim, eu ia, aí na volta eu ficava, não, lá eu não volto. acredito. Não, aqui eu não vou. Ela ia em cada balada que ela devia se achar, assim, a Gisele Bündchen. Não, eu chegava lá, eu era estrela, tá? Não. Porque só tinha eu de mulher bonita. Ela queria se destacar, né? pé Boa dica, hein? Assim Boa é dica pra fácil. galera Assim solteira aí. Era destaque, pô. Vai Entendi. num lugar que só tem carranca, com certeza tu é mais bonito. Vai todo mundo olhar pra você. Autoestima vai como? Vai lá em cima, acabou. Uma boa. Uma boa maneira de reatar a autoestima, né? É. De levantar a autoestima. Não façam. Não. E aí, o que Não vale a acontecia? pena. Ah, Em um dia, a gente combinou o seguinte. O combinado realmente não sai caro. Ela tinha a casa dela, eu tinha a minha casa. E aí, nas horas de lazer, num dia a gente ia no evento que ela decidisse. Eu acompanhava, a gente não namorava. A gente só tava saindo. No outro dia a gente ia num evento que eu escolheria. Nisso a gente ia numa balada bem ruim, bem chulé, bem fuleira. E no dia seguinte a gente tava na igreja. Equilíbrio é tudo, né, na vida. Glória a Deus. Num dia a gente tava lá... mas quem queria ir na igreja? Qual dos dois? Eu. Ah, o Alisson era o... O Alisson me carregava pro culto. Aí eu ficava, Mas cara, é como que eu eclético. vou pro Tava culto? lá, Eu tô cheia de ressaca. Ele, não, então a gente vai no culto da noite. Aí a ressaca passava, eu ia no culto da noite. Falei, meu Deus, esse homem. E aí, assim, essa história é muito engraçada, porque eu sempre fui cristã, né? Nesse período aí do divórcio, que eu não sei o que aconteceu comigo, que eu falei assim, cara, Deus não existe. Naquele período eu falei, Deus não existe. Deus não olha pra mim, Deus não tá nem aí pra mim. Por que ele permitiu que eu passasse por tudo isso? E aí eu falei assim, não quero saber de Deus não. Deus não quer saber de mim. Enfim. E aí, só que eu sempre fui muito de oração, eu sempre fui muito de orar pelos meus relacionamentos, por tudo que acontecia na minha vida. E engraçado, né, que eu tive um momento assim na minha vida que eu falei assim, cara, Deus, não é isso que você quer pra mim. Não é possível não te pedir um relacionamento assim. Você sabe do meu coração, você sabe do meu desejo, você sabe o que eu sonho pra minha família, como que eu tô vivendo isso tudo. Eu tô cansada de ficar orando pelos outros, pra que os outros não façam, pra que os outros não caiam. Eu tô cansada, eu quero alguém pra ser meu porto seguro. Eu quero alguém pra orar por mim, pra cuidar de mim. Eu quero me sentir realmente a mulher da Bíblia que é amada, que é cuidada como Jesus amou a igreja. É assim que eu quero me sentir. E beleza, isso foi uma oração, gente, assim, num dia horrível, que eu tava chorando, que assim, é aquela oração que a lágrima fala mais do que o que tu tá falando. E aí, num desses dias, no culto, depois da balada, ele pega na minha mão e fala assim, eu quero ser seu porto seguro. Eu quero ser o cara que vai orar por você, eu quero te amar como Jesus amou a igreja. Aí eu falei, meu Deus. E assim, ele não entendeu nada, eu comecei a chorar, ele orou por mim naquele momento. E a gente saiu do culto, eu tava na minha unozinho verde. Do nada eu encostei a unozinho no canto. Peraí. Tá, ali tem um detalhe, uma vírgula nessa história. Uma vírgula. E aí a gente volta um pouquinho, porque nessas baladas, e na época tava em alta sertanejo, universitário, essas coisas, e essas baladas eram pagode, sertanejo, funk, tudo misturado. E ela gostava, a Larissa gosta muito de forró, eu aprendi a dançar forró por causa dela, hoje a gente dança. Né, em você não festinha. sabia Ele é não. mó dançarino Você agora. não ouviu E a aí, história, não? e aí, sempre tocava aquela música, vai namorar comigo sim, vai por mim, igual nós dois não tem. Se reclamar, você vai casar também. E eu sempre que tocava, eu olhava no olho dela assim. Essa era a única música que Eu ele sou não péssimo dançava pra comigo. cantar, Ele tá? olhava na minha cara. Eu só ficava encarando ela Encarava. e cantando a música rindo. Cantando não, falando, né? Porque eu não canto nada. E aí eu só falava pra ela lembrar. Falei, você vai casar também. Na mente dela, pra ela já tá ciente. Com né? certeza. Eu A fui cópia tava manipulada. Foi perfeita, tirou onda. copyrighter, né? Arrasta pra cima que é tudo. E aí, nisso que ele cantava a música, ele sempre falava, eu não vou pedir pra namorar com você. Quem vai pedir é você. Ih, Aí eu falei, pronto, tá se achando, cara, né? O cara vira pra mim e falei, eu aqui solteira, tranquilona na minha vida, com minhas contas pagas, independente, vou pedir pra namorar com ele, ele tá louco. E aí eu falei até isso com a minha mãe, isso aí, você não vai abrir essa não. Tu agora é esperta. Ainda mandou assim pra mim.
Detalhe que ela tinha feito uma festa. Lembra da festa que você fez? Não foi uma festa, foi uma resenha do futebol, porque eu jogo futebol com as meninas, tal. Aí a tal da resenha, fizeram até a gente fez um bolo de 2 meses de solteira, Olha mas isso. eu já tava dando uns beijinhos nele. Mais ou menos assim, eu tava... 2 meses comemorando. Comemorando, bolo de 2 meses solteira. Então, parabéns. Olha, Não, e é eu lá. porque, tipo assim, a galera do futebol toda Sabe de sabia do que nada. acontecia comigo. A galera Tá. comemorou de eu ter me Sim, separado. Foi tipo isso. De geral comemorou. Tipo, graças a Deus, se Todo mundo livrou. sabia dele. Exatamente. E aí, nesse dia do culto, né, que ele pegou na minha mão, ele não sabia, mas ele tava falando as mesmas palavras pra mim que eu falei na oração e eu tava sozinha na minha casa, tipo, foi 1 ano antes. E aí eu peguei a Unuzinha, encostei, ele, que isso, tá doido? Falei assim, não, então, tu não vai entender nada agora. Mas eu tenho que te falar uma coisa. Ele, E peraí, tem outro parêntese aí. Peraí. Né, não vou fazer igual o João Kleber, não. Na parte boa do filme, eu tava aqui já. O que... Eu acho que assim, isso aí também aconteceu porque teve uma parte, né, nessa história, um parêntesezinho, que nessa vinda de vai pra balada, vai pra igreja, vai pra balada, eu comecei a me sentir mal. E aí eu falei com ela, e ela falou, eu quero viver o que eu não vivi, eu quero conhecer pessoas que eu não conheci, que não me deixaram fazer, eu quero fazer o que não me deixaram fazer, eu sempre fui privada de tudo. Então agora eu quero descobrir o que é, para ver se eu gosto ou não. Até porque, e aí muito lá na frente a gente foi aprender que relacionamento, né, entre homem e mulher, ou enfim, que seja, a gente faz uma analogia que são 2 massinhas. Imagina 2 massinhas de modelar. Uma de cada cor. Uma de cada cor. Quando você mistura, ela forma uma terceira cor. E depois quando você tenta separar, você não consegue separar perfeitamente. Pedaços de uma ficam na outra. O que isso tem a ver com relacionamento? Quando você não está mais, depois de ter passado um tempo, pedaços seus vão com aquela pessoa. E pedaços daquela pessoa ficam com você, em forma de hábitos, de costumes, de fala, de jeito de viver e tudo. Então a gente se amolda muito e depois para desmoldar é muito difícil. Às vezes você não sabe nem qual é a sua identidade. Isso e aí, aconteceu muito com nós dois. Sim, e aí eu falei com ela, olha, você quer viver tudo? Você pode viver. Ele me deu um ultimato, gente. Aí foi a call to Ele olhou action. na minha cara e ele falou assim, olha só, você vai, mas eu não vou te esperar. Eu falei... Não, você vai, quando você voltar, eu não vou estar te esperando. Acabou. Ou você fica agora... E assim, Ou você fica sem. ele fez isso depois de um dia, né, que eu fui trabalhar, eu fui fazer um atendimento lá no Vidigal. Assim, eu nunca tive ninguém que se preocupasse comigo a ponto de me levar para trabalhar e me buscar e tal. E ele foi, e era longe, né, de onde a gente morava. Ele ficou no shopping o dia inteiro, tava frio, ele voltou e comprou um casaco pra mim. Eu falei, cara, que garoto é esse, mano? Ele tá fazendo... A copy tava muito agressiva. E aí, nesse dia eu tinha trabalhado, tava super cansada. Fui aquecer o lead, tá vendo? E aí, ele mandou essa, voltando no carro, mano. Eu fiquei, ó, assim, quase a viagem inteira em silêncio. A Larissa é maquiadora, ela foi atender no Morro de Vidigal, foi um ensaio, né? Foi um ensaio. Ela é maquiadora profissional, aí ela foi atender uma Eu tava cliente. cheia de mala, eu sempre ando cheia de mala e tal. E ele sabia que eu ia atender o dia inteiro. E aí, o culto foi até depois disso, né? Aí eu fui pedir pra ele um tempo, falei, cara, me dá um tempo pra eu pensar. Na verdade, naquele momento ali eu pensei, né? Eu falei, cara, o cara é tudo que eu sempre quis. O problema eu estou fragilizada nesse momento. Eu não sei se eu vou tomar uma decisão consciente. Aí eu fiz a consulta aos universitários, eu falei com as minhas amigas, eu falei com a minha mãe. A minha mãe era super contra ele. Tipo assim, ele tá te enganando. A primeira vez que ela viu, ele tava socando alho pra fazer pão de alho. Que homem, né? Aí a minha mãe olhou assim, isso aí é tudo mentira. Quem é Rodrigo Wilber na fila? Aí ele cativou a minha família, assim, aos poucos e tal. E aí a minha mãe perguntou pra mim assim, o que você tá sentindo? Eu falei assim, então mãe, ele é diferente, tem alguma coisa nele diferente. Assim, já me lasquei até agora. O que é me lascar mais um pouco? Posso tentar. Eu tenho 2 opções. Ou sair e me frustrar, provavelmente encontrar outra pessoa que não seja assim como ele, não tenha a conexão que ele tem, ou dar o voto de confiança e se eu der o voto de confiança, eu tenho 2 alternativas, pode dar certo, pode dar errado.
Uma coisa eu já sei. Em relacionamento abusivo, eu não sei ficar. Eu sei sair. Então, pra mim, eu vou entrar. Se não for o que eu espero, eu vou sair. Eu deixei muito claro isso pra ele. Claro, isso é interessante, até pra puxar essa pauta aqui, porque na minha cabeça aqui eu parei quando a Uno estacionou, tá? Que é o que você vai jogar pra ele. Mas você falou de relacionamento abusivo, eu acho que isso é bacana. A experiência, o primeiro contato que você teve com o Alisson foi realmente completamente diferente do início do outro relacionamento, certo? Completamente diferente. Ou eu sei que no começo pode algumas coisas dentro do relacionamento mascarar, mas no convívio ali você vai entendendo realmente que é uma pessoa tóxica pra você ou realmente é uma pessoa que faz sentido. Não, e é engraçado que a toxicidade de alguém, ela te faz não conseguir se desprender. Sim. Ela é tão forte ao ponto de você achar que necessita estar perto. É como se fosse... Você já viu aqueles filmes de alienígena? Que do nada o alien domina o corpo e vira um hospedeiro? E quando sai o hospedeiro, a pessoa fica, tipo, fraca? É tipo isso. Um relacionamento abusivo é assim. E as pessoas acham muitas das vezes que o relacionamento abusivo é aquele cara que bate, é aquele cara que sei lá, agride fisicamente. Mas não, eu não fui agredida fisicamente. Eu fui agredida verbalmente todos os dias. Sim. E com atitudes, com posturas. E aquilo acabou com o meu emocional. Hoje eu posso falar de boca cheia, acabou com o meu emocional e Deus restaurou meu emocional 100%. Hoje eu sou uma mulher completamente, desculpa a palavra, mas top. Porque Deus precisava que eu passasse. E aí eu aprendi o real significado do versículo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim. Se Deus não me fizesse passar por aquilo, eu não seria a mulher forte que eu sou hoje. Eu não teria o sucesso que eu tenho hoje. Eu não teria metade das coisas que eu tenho hoje, porque hoje eu tenho culhão para ter tudo. Mas eu não teria se fosse há tempos atrás. E nem seria metade se eu não tivesse com ele. Sim. As pessoas acham que vão ser tudo que podem ser sem Jesus. Mas eu associo muito meu relacionamento a Jesus e à igreja. Se eu não tivesse o Alisson, eu não seria metade da Larissa que eu sou hoje. Eu vou chorar no podcast. Pode chorar. Ela sempre chora, gente. Mas, assim... E eu acredito que ele não seria o Alisson que ele é hoje sem a Larissa. Com certeza. Sim. A gente se agrega muito, a gente se ajuda muito. E o Alisson viu o potencial em mim que nem eu enxergava mais. E que me fizeram me cegar pra isso. Um relacionamento tóxico, ele não é tóxico só naquele momento. Ele faz você desacreditar de você mesma, faz você olhar pra você com olhos ruins, com olhos maus. E, sinceramente, não tem nada que me convença que isso não é obra do inimigo. Assim, Deus não fez o casamento pra isso. Ele fez o casamento pra ser bom, pra ser agradável, pra ser um ambiente de paz, de restauração, de tranquilidade. E aí, hoje, eu vivo isso. Hoje eu vivo esse ambiente. O ambiente perfeito, que eu acho que toda mulher que sonha em botar um vestido de noiva quer sentir. A paz de estar em casa, com o marido, com a família, com os sonhos. Isso é legal porque esses tipos de relacionamento dão sinais. E às vezes a gente não quer acreditar ou não quer enxergar que esses sinais estão acontecendo. Ah, não, falou alto comigo, mas porque estava irritado, estava estressado. Ah, não, porque me segurou pelo braço, porque eu falei alguma coisa. Você sempre puxa a culpa, a responsabilidade para você. E você não enxerga que às vezes o outro está passando dos limites. Entendeu? E esses limites precisam ser muito bem definidos e respeitados. E além do amor, né, também precisa ter respeito. Porque quando acaba o respeito, às vezes ainda tem amor. Mas a falta de respeito faz com que pessoas maltratem. Tem casos aí, se você puxar, tem casos de violência doméstica que o cara ou a mulher, porque também acontece, ama, mas vai lá e agride. E por amor, por passional, comete alguma coisa, ou até quiçá um crime, né? Então, assim, mas o relacionamento sempre dá sinais. E é interessante isso que a Lari falou, porque eu também passei por essa situação de ter um relacionamento abusivo, porque isso também acontece de mulheres para homens, né? Eu não conseguia deixar a barba crescer, enfim, tudo que eu fazia nunca estava bom. Você tá horrível, você tá ridículo, nossa, você deixou a barba muito grande, tá parecendo sujo, entendeu? Ai, nossa, você nunca vai passar nesse concurso que você tá fazendo. Você nunca termina nada que você começa. E essas frases vão entrando
na sua mente e você começa a acreditar que aquilo que dizem sobre você é verdade. E você toma aquilo como uma verdade absoluta. Você começa a viver em prol daquilo. Só que Deus tem uma identidade pra gente. E o inimigo, muitas vezes, usa essas pessoas, às vezes a pessoa que está com você ou que você está querendo paquerar, justamente para deturpar a sua identidade em Deus. E aí você vê várias pessoas hoje em dia por aí com a identidade totalmente, né, desfigurada. Ah, não tem gênero, não tem orientação sexual, não tem profissão, enfim. Né, as pessoas estão cada vez mais perdidas com relação a isso. Né? Por quê? Porque tiveram a identidade deturpada. Por quê? Porque ouviram muito. Então isso vai tanto de casais quanto pais para filhos. Ah, você é um inútil. Pô, você não faz nada. Você é relaxado. Você esquece tudo. Você vive largando a toalha em cima da mesa, da cama e planta aquilo, quando na verdade você deveria proferir palavras boas. Né? Por que não abençoar? Fala, poxa. Isso é muito verdade. Eu antes de conhecer o Gabriel, eu tinha algumas pessoas na minha vida que falavam pra mim, Gabriela, você não sabe nada, você é muito burra, você nunca vai conseguir alguém na sua vida porque você é uma imprestável, você nunca vai conseguir nada. Depois de eu conhecer o Gabriel, é impressionante como eu comecei a me descobrir mais. É claro que Deus começou a me mostrar a minha identidade, mas Deus ele usou muito o Gabriel pra me mostrar quem eu era também. E é impressionante como que o Gabriel ele me faz eu me olhar no espelho, realmente, e fala, Gabriela, você é capaz, sim. Você tem potencial, sim, de chegar onde você quer, onde você sonha. Então, quando você está com a pessoa certa, ela realmente vai te impulsionar a viver a plenitude que Deus tem para tua vida. Isso é surreal, isso aconteceu muito na minha vida com o Gabriel. Muito obrigada. Ninguém sabe que quando eu tava comendo o estrogonofe salgado, eu falei assim, nossa, amor, tá uma delícia, hein? Tá gostoso, hein? Falei assim, na próxima vamos botar um pouquinho mais. Mas é porque eu não conhecia o sal temperado. Depois ela pegou. Agora eu conheço o sal temperado. Aí quando eu vi, a Gabi tava fazendo esse estrogonofe, e que ou ela não tinha sal nenhum, eu tinha que trabalhar a pressão, né? Ou ia comer com pressão baixa ou alta, que o sal ia jogar minha pressão pra cima ou pra baixo. Mas o engraçado, cara, é que ela ia toda vez assistindo o Masterchef e cozinhando. Eu achei aquilo interessante, cara. Eu falei assim, pô, ela tava ali... Ela tá dedicada, tá dedicada e tal, não sei o que. Pô, hoje ela cozinha bem pra Mas caramba engraçado, em ele casa. nunca me colocou pra baixo. A minha comida podia estar horrível. Que ele falava, amor, eu acho que se você fizer assim, vai ficar melhor. Mas muito obrigada, tá muito bom. Mas se você fizer assim, ficaria melhor, que eu não sei o quê. E eu fui melhorando. Tipo assim, eu não me coloquei pra baixo. Eu poderia pegar alguma... voltando isso pra uma coisa mais séria, eu poderia pegar as palavras que ele me falou e vou cozinhar nunca mais. Já que eu não sei cozinhar, eu vou fazer outra coisa. E não, as palavras que ele me falou me fizeram, cara, eu vou cozinhar muito bem pro Gabriel um dia. Ele acredita em mim. Ele acredita em mim. Você faz, às vezes, nem por você. Tipo, eu não tenho forças pra fazer por mim. Porque Mas eu vou fazer por ele, porque ele acredita em mim. Porque ele gosta de comer. Gabriel ama comer. Então eu queria fazer uma comida boa pro Gabriel. E o interessante, cara, que é o maneiro, mesmo eu nunca desmotivando ela, eu sempre, de alguma forma, introduzia a verdade, mas de uma forma consciente. Porque eu nunca falei assim, nossa, amor, tá maravilhoso. E eu sabia que não tava 100%. Eu não tirava esse mérito dela ter feito. Isso já é incrível. Então eu falei assim, não, amor, ficou muito bom mesmo, parabéns por você ter feito. Só que da próxima, se a gente tirar um pouquinho, botar um pouquinho menos de sal, então até isso dentro de um relacionamento, você tem que ter um tato pra falar, porque você não sabe como a outra pessoa vai ouvir, você não sabe, cara, isso como vai independente se é homem ou se é mulher. A gente acha que só a mulher, ela vai se machucar. Por exemplo, ela falava da tua barba. Você é assim, cara, tem que saber falar, você tem que saber elogiar a pessoa. Sim. Porque não é porque o homem é homem que ele vai ser durão, não. Vocês só tem essa marra, assim, de durão, essa casca de durão, mas eles não são. A gente conhece, nós conhecemos os nossos maridos, a gente sabe que eles não são. A gente consegue pegar o homem lá no interior dele e a gente sabe o que machuca e o que não machuca. Então, a gente, como mulher, falar também palavras pro homem é importante. Saber falar, mesmo nos períodos mais difíceis, né? Tá na TPM. Falei porque tava na TPM. Não, você falou porque você quis falar. Você quis falar. Você disse tem muita mulher que não se importa com o que vai falar com o marido. E ela acha que o marido é uma lixeira, que ela pode falar o que ela quiser. E não, o homem também despejar o que ela quer. Assim como eles têm que se preocupar muito com a gente, nós somos sensíveis pra caramba. Ultimamente, eu só sei chorar. E Gabriel sabe disso, que eu sou uma pessoa muito chorona. Ele tem que tomar muito cuidado com a forma que ele fala comigo, porque parece que eu ouço o triplo do que ele falou. Eu já faço um monte na minha cabeça com uma palavra que ele fala, às vezes. Então, assim, o Gabriel, ele tem essa sensibilidade pra falar comigo. E a gente precisa ter sensibilidade pra falar com eles também, porque eles não são ogro, eles são ursinho por dentro. Ursinho. E assim, existem diversas maneiras de se falar a mesma coisa. Sim. Então, por que não usar palavras para abençoar e sim para amaldiçoar? Ao invés de você falar, vou dar um exemplo aqui, tá? A água tá boa, mas eu posso falar assim, a água tá quente, cara. Vou beber essa porcaria, não.
Ou eu posso falar, cara, bonita a caneca, a água tá refrescante, mas pô, será que tem alguma mais geladinha aí? É a mesma coisa. O objetivo é que a água esteja mais gelada. Eu nem bebo água gelada, só estou dando exemplo. Lá em casa a gente adotou eliminar o de nada. Não existe de nada lá em casa. Quando a gente agradece um ao outro, Muito obrigado. o outro fala, eu sei que você faria o mesmo por Fala, mim. eu sei que você faria o mesmo por mim. Eu sei que você faria mesmo por mim. Tô vendo. Meu amor. Viu? Maneiro, gostei disso. e essa Mas isso você Gostei, planta gostei. reciprocidade na outra pessoa. A gente começou a trazer a consciência de, tipo, o que você fez pra mim importa. E eu sei que você faria por mim também. E é muito legal que no início eu falava, de nada. Aí ele, quê? Aí eu, sei que você faria o mesmo por mim. Maneiro. Mas é um hábito, né? Que você vai Gostei, plantando. gostei, hein, pessoal. Pega essa dica aí. Pega essa. E assim, hábitos bons, eu falo muito isso. Hábitos bons, você precisa criar estratégias, mecanismos e forçar para que ele seja implantado. Hábitos ruins, não. Eles são da nossa natureza. Você começa a fazer eles e replica por várias vezes sem fazer o menor esforço. Agora, os hábitos bons, você tem que estar consciente. Então, às vezes, esse falar ou, entre aspas, reclamar de alguma coisa, se você parar 3 segundos e respirar, usa o diafragma. Quero deixar o crédito aqui pro meu amigo Diego, Ah, Tá Vicente usando o de Carvalho. Usa o diafragma. Usa o diafragma, respira. E aí, nesse É uma coisa que a tempo gente que tá você aprendendo. respira, Um time, você tem um time. pensa em como você pode falar aquilo de maneira que vá agregar na vida daquela pessoa. Por isso, acho que as pessoas gostam bastante da gente. Que a gente não sai... eu posso... respira. Às vezes, sim. Eu sou a mais O impulsiva equilíbrio da aqui. relação. Assim, eu sou emoção, ele é razão. Eu sou explosão, ele é calmaria. Tem isso, né? Mas acho que foi isso que ele gostou em mim. Tem que É ter, bom, tem que ter porque segredo. senão a vida dele ia ser chata, né? Se não tivesse o Fé nas furacão na malucas. vida dele. Gabriela, 6 horas da manhã, tá rindo. Cena contando, maluca. bom dia! E eu tô assim, cara, por que eu acordei, cara? Podia ter dormido mais 2 horas. É assim, traz esse equilíbrio pra dentro de casa. né? Traz, Então pra é ele ver que incrível. a manhã também é boa. Não é só o dia, mas a manhã é maravilhosa. Você acordou, Deus te deu o privilégio de você acordar, abrir teu olho e respirar. É bom. Pô, mas dormir é bom demais também. Ou eu gosto de dormir. Mas eu gosto de... É porque eu funciono à noite, cara. Se deixar assim, eu vou até 3 horas da manhã trabalhando. Eu já sou zerada, dá 10 horas eu tô dormindo. Quando eu durmo, filho, pô, dormir é muito bom. Pô, aquela cobertinha. Meu Deus, que delícia Deus, dormir. que delícia. Mas aqui, Maravilha. vamos lá. Voltando à história Fit, da não, Uno. então da Uno Ele tá na parou. Uno, vê. É, porque eu Ele tá quero na Uno, ver ele parou na se Uno ela ainda. pediu ou não ele... E aí namoro. a gente parou depois do culto, Ah, né? E eu falei, pô, cara, tem um negócio pra falar contigo. E eu acho que ele não tava esperando no momento que ele fez uma cara assim de lua. deu ruim. Ele ficou. O Thundercat foi pro WoW mesmo. Porque ele ficou com uma cara, tipo, que ele não respondia. Eu falei, pronto. Tinha que fazer um mistério, né? Piripaque do Ela, Chaves ela agora. pediu, eu falei, Aí eu falei assim, então, vou pensar no seu caso. fui bem direta. Tipo, eu não fiquei firulando, não. Eu sou muito objetiva. Eu falei, então, quero namorar com você. Ih. Aí ele, o quê? Aí ele fez assim, ficou parado. Eu falei, e aí? Qual vai ser? Parado assim, no meio de Campo Grande. Ele não teve nem atitude, ele Não. queria, mas ele não sabia que isso ia acontecer, ele não sabia como... É, ficou tonto, eu sei, ficou tonto. E eu já Não, tava tinha que criar pronta um pra mistério. pra dar uma catucada nele. Porque eu falei, se ele falar agora que eu ia pedir, eu volto atrás em 3 segundos. E aí, E o aí? diafragma Aí foi ele... posto em prática. Você tem que pensar, porque eu poderia falar, sabia que tu ia pedir. É, não. E aí ela fala, então agora eu também não quero mais. Esse que é mais, dá ruim. E aí eu pensei. Falei, você tem certeza disso? Aí ele perguntou se eu tinha certeza. Que aí eu ganhei mais 7 segundos pra pensar. Aí eu falei assim, então, Respondeu com uma pergunta. eu não tenho... Ah. Eu respondi pra ele, eu não tenho certeza. A certeza não tá vindo de mim. Eita. Aí eu contei pra ele, ó, eu orei há anos atrás falando essa palavra e hoje no culto você repetiu as mesmas palavras. E eu não acredito que essa decisão sou eu que tô tomando sozinha. Eu acho que Deus está tomando essa decisão junto comigo. E aí ele ficou todo quieto, assim, porque eu tava muito afastada de Jesus na época. E aí ele falou assim, não, então, se tem você e tem Deus, eu topo. E aí foi que a gente começou a namorar. Um tempo depois eu pedi pra ele pra gente vir numa igreja que eu gostava muito aqui na Barra. Acabei voltando pra Jesus e nunca mais abandonei, graças
ao incentivo do meu marido, que depois de um tempo me pediu em casamento depois de outra oração. Né, que eu tava no culto e aí eu queria servir na igreja, queria fazer as paradas e a gente já tava morando junto, porque com 3 meses a gente foi morar na mesma casa, porque eu morava numa casa na Vila Militar, porque eu era militar na época. Eu ia entrar nesse assunto agora. A sua carreira também profissional, é muito linda a história também, trazendo o Alisson pra dentro da história. Né? Fala um pouquinho da sua carreira também profissional, como você veio da vida militar. E aí na época eu tava morando na Vila. Tava na Vila. De sargento da aeronáutica. E eu tinha que sair da Vila. Não imediatamente, né? E porque aí, não tinha mais dependente. Porque eu não tinha mais dependente no contra-cheque e tal. Aí ele falou, cara, pô, já que tu tem que sair, fica um tempo lá em casa. Eu falei, não acho justo, não acho legal. Acho que eu posso procurar um lugar e ir direto pra esse lugar. Pra que eu vou pra sua casa? Ele, não, cara, mas vai dar maior trabalho. Eu falei, vai dar maior trabalho fazer 2 mudanças. Ele, não, eu te ajudo. Depois você compra tudo novo pra sua nova casa. Entendeu? Porque Pra você nossa nova casa. porque você precisa começar do zero, algo novo. Eu falei, beleza. Botei tudo dentro da casa dele com 3 meses. Tô casada com homem. E aí a gente ficou morando junto. E eu ficava muito tempo falando assim, ah, não, agora é test drive. Se não der errado, eu não compro. Simples. E aí, num belo dia no culto, eu queria servir no Kids, eu gostava das células e tal da igreja, e eu, caraca, eu não posso fazer nada, porque eu não sou casada, tô no erro aqui. Aí eu fui no culto, orei e falei assim, Deus, se só isso que tiver impedido, porque eu não queria casar. Então tu faz ele me pedir em casamento. Mas eu esperava o quê, Gabriel Bulian? Que ele me levasse num restaurante, que ele pegasse um negocinho pra descer assim. Enfim, chegamos da igreja. Pra quem não sabe, meu marido é o todo-poderoso. Ele chega em casa, ele faz assim, ó. Tira a roupa inteira. Ele ajoelhou, peladão do lado da cama. Isso, cara. Pediu em casamento. Foi assim o meu pedido de casamento. Lá em Gênesis, diz que o homem, tá? Quando o pecado entrou no mundo, o homem teve vergonha de Deus. Botou a plantinha. Antes disso, não. Ele estava assim, gente, do lado da cama e eu... Essa aí eu nunca tinha visto. Aí eu Faz isso, eu ia chorar de rir. Eu fiquei. Aí ele, e aí? Aí eu, na hora, eu falei, eu topo. Aí nem ele acreditou, nem eu, que ele tava nuzão, né? Aí eu, mano, que pedido de casamento O mais louco. engraçado é que essa parte do nudão, vamos chamar assim, nudão, Nudão? foi o responsável. Essa técnica, tá? Não repitam isso em casa. Perigoso. Tem que ter discernimento. Foi o responsável pelo pedido de casamento e por impedir que ela não teve lá o momento dela que ela ficou irritada, estressada. A gente discutiu, porque a gente discute também, tá? Não somos casal perfeito. Eu a gente falei discute. que ia embora. Ela falou que ia embora e ela abriu a porta do apartamento e foi pro corredor, pegou a bolsa, saiu e tava indo embora. E eu, do jeito que eu tava, falei, eu vou atrás de tu. E ele foi pelado pro corredor do E condomínio. fui atrás dela no elevador. Mentira. Eu comecei a rir. E ela não sabia. Volta que eu caso, volta que eu vou Falei, Aí tu ele, vai embora, tá tu maluco? vai descer lá embaixo, tu vai ser taxada como uma louca que tem um peladão indo atrás de tu. E ela começou a rir, não lembra. Quando voltou pra dentro do apartamento, não lembrava nem o motivo da A gente briga. não lembrava o motivo da briga. Eu só lembrava tem que ele como saiu lembrar. pelado no corredor. Eu falei, meu Deus. Não, e a gente tinha uma vizinha na época. Mas isso é ótimo pra resolver briga. Quando você brigar em casa, alguém sair tem que tirar pelada a no roupa. corredor? Sai pelado, acabou. Vamos acabar com a Lá em briga. casa ninguém vai fazer isso, não. Não, vamos começar. Aí daqui a pouco tá o pessoal do Frames lá tirando foto. Não, no Frames não dá, porque no Frames tem Não dá, câmera. tem No condomínio câmera. antigo não tinha. O condomínio que a gente morava Mas eu não tinha fiquei- câmera no Gente, corredor. eu tô Não preso. façam isso antes Imaginando. tiver câmera. Não faz A isso nossa não. vizinha, né, ela Uma tinha... senhora. Ela é uma senhora. E ela tinha medo de ir botar o saco de lixo na lixeira. Se ela sai e ver um homem nu, E achar- aquela mulher ia infartar. Eu falei, cara, na hora, foi um misto de sentimento. E assim, eu acho que isso é um lado bom da gente. Leve. Que a gente consegue resolver problema muito rápido. Acho que depois desse dia aí, foi mais fácil ainda resolver qualquer discussão. Às vezes a gente bota a bandeira branca, né? A gente aprendeu isso no Casados pra Sempre. Porque assim que a gente decidiu casar, ele me pediu em casamento em novembro, em outubro, em dezembro a gente casou. No civil, fizemos uma rabada com fricassê, que foi o nosso casamento no hall do condomínio. Quem gostava de rabada, ia na rabada. No fricassê. Porque tem lugar que é só fricassê. E olha o olha lá, equilíbrio. e pelo menos eles deram mais uma opção, né? Olha o equilíbrio. Muito bom. Isso aí, gostei. Aí, dica aí, ó, rabada e fricassê, deu certo, E né? a gente falou, não Total. vamos fazer festa.
Vamos Eu viajar. já gastei pra caraca com festa de casamento. Vamos viajar. Aí sim, fomos passar a lua de mel na Disney. Juntamos, raspamos todas as contas, tudo quanto é dinheiro que tinha. E pega empréstimo, faz não sei o quê. Fomos pra Disney. Ficamos lá. Antes disso, voltamos. Na verdade, a gente já tinha feito o curso, não. Quando a gente voltou, a gente fez o curso. Fizemos o curso de Casados para Sempre com 3 meses de casado. A gente chegava lá na turma, o pessoal tinha 35 anos de casado. Na época eu nem 30 tinha de idade. E o pessoal tinha de casado. Falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Melhor coisa. Mas aí a gente teve um agir e um mover de Deus. E que ele falou muito com a gente o seguinte. Nisso, ele plantou um propósito na gente. De que a gente pregasse e falasse para casais de que se eles já tivessem passado pela situação do divórcio, eles entendessem que não é o fim. Tem como você reconstruir a sua vida em Deus também. E que se separar também não era a solução. Então, porque a gente via muita gente assim, não vou me separar. Gente, as marcas que você carrega depois de um divórcio são muito fortes. Tanto, independente de como esse divórcio seja, né? Então, Deus colocou muito isso no nosso coração. Engraçado que nesse período o Alisson estava estudando para o concurso que ele fazia, que era da OAB, que falaram para ele diversas vezes que ele não passaria. E eu falei, cara, esse ano vai ser diferente, esse ano você vai passar, esse ano você vai conseguir. Inscrevi a gente no Casados para Sempre. Todo ano ele fazia o concurso no centro do Rio. E eu falei, esse ano eu vou levar você, porque eu já tinha feito um propósito no meu coração. Eu falei, cara, eu vou jejuar e vou orar por ele durante a prova. E eu já estava jejuando. E aí, no dia da prova, eu ficava lá, quando dava a hora cheia, eu parava o que eu estava fazendo lá na porta do lugar e eu orava para ele estar calmo na prova. E calhou. E aí ele falou assim, como que você vai me levar lá no centro do Rio? Não tem como, você vai ficar lá sozinho? Eu falei, não vai ser no centro do Rio. Transferiram a prova dele pela primeira vez em 5 anos aqui para Barra. O curso de Casados para Sempre era aqui, 10 minutos depois era o lugar que ele tinha que fazer a prova. O curso era na parte da manhã, então o Alisson não teve tempo de ficar nervoso com a prova, porque ele estava lá na aula, na primeira aula de Casados para Sempre. A gente saiu de pá de jarro com a blusa do Casados para Sempre para ele fazer a prova. E aí veio aquele versículo bem latente na nossa mente, buscai primeiro o reino de Deus, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Sim. E eis que foi. E aí acho que aquele foi um dos dias mais felizes, assim, das nossas vidas, porque a gente saiu, ele saiu com a prova, e ele sempre deixava de conferir, cara, não vou conferir, não passei. Ele já saiu assim da prova, não vou conferir, não passei. Eu falei, então vamos lá. Tu vê o gabarito, eu confiro. Aí eu tô bem aqui, ó. Eu falei, caraca, tá acertando tudo, mano. Tá acertando tudo. Aí quando a gente terminou, ele precisava fazer 40 questões. E ele sempre batia 39, 38, nunca fazia as 40. Aí ele, não consegui, né? Eu falei assim, não conseguiu 40. Foram 46. Aí ele, o quê? Caraca. Confere de novo. Ele fez eu fazer a conferência de novo. Aí eu falei, pois contei errado, 47. Eu sei que a gente abriu a janela do condomínio, deu uma gritaria. Porque assim, a gente entende hoje que Deus está no casamento. Mas ele está no casamento que é feito de maneira correta. Então, a partir do momento que a gente decidiu casar no papel, sabe? Seguir a lei dos homens. Querer que o nosso casamento fosse casado para sempre. A gente fez o curso nesse intuito e fala, cara, ninguém nunca ensinou a gente sobre casamento. Talvez lá a gente aprenda. E Deus foi dando, sabe? Coisas que a gente não esperava. Coisas que a gente não acreditava que a gente podia viver. A gente foi vivendo porque a gente foi ouvindo Deus. Essa é basicamente nosso lema lá. Tá com paz? Tem paz no seu coração nessa decisão? Pô, no meu não tem. Ah, no meu tem. Então vamos orar até ficar no coração dos dois, porque se estiver nos dois é pra gente fazer. E aí nós pegamos esse curso, fizemos o treinamento e a gente ministra esse curso hoje para outros casais. E a gente descobriu que a gente tem autoridade para falar, porque às vezes esse casal que está casado há 30 anos, que foi criado na igreja e tudo, eles nunca passaram por coisas que a gente passou. Então a gente vai comunicar com pessoas que passaram por essa situação ou estão passando por essa situação e a gente tem autoridade para falar com elas sobre isso, né? Porque a gente passou aquilo ali e deu certo. Deus certo, entendeu? Então assim,
A gente viu isso e assim, mais uma vez, o propósito não tá na sua vida. É muito egoísmo você querer curar-se só a si e não fazer nada com aquilo que Deus te deu, né? Então Deus deu a oportunidade da gente passar pela situação, se curar na situação, para que a gente pudesse ajudar outras pessoas. Sim. Mas é por Ele, não é mérito nosso. A gente só estava disponível para ser ferramenta para o que Ele tem para fazer para as outras pessoas. Mas antes de ser ferramenta para os outros, a gente tem sido ferramenta um para o outro. E o Gabriel tocou no assunto, né, da sala. Quando você me conheceu, como é que estava o ateliê de maquiagem? A Larissa, antes de ser militar, a Larissa já era maquiadora. É isso que eu ia perguntar. A maquiagem veio antes da... Veio antes. Eu comecei na maquiagem com 16 anos. Ah, legal. Me tornei militar com 19. 19, 20, alguma coisa assim. Eu Não lembro. com 16, 17 anos, abri a minha primeira empresa, que era uma gráfica. Fiquei 16 anos com essa empresa. Aí sucedi ela pro meu funcionário, pro meu braço direito, treinei ele e abençoei ele com a venda da empresa. E estava sempre em concomitância fazendo o curso para virar advogado e tudo, mas sempre gostei de empreender. E aí conheci a Larissa, maquiadora, que tinha ido fazer o backdrop, né, que a gente falou lá no começo. Ah, ela foi fazer o backdrop da maquiagem na tua gráfica. Exatamente. Matei. Aí, ó como é que tudo vai ligando. Agora juntei. Ó como é que tudo vai ligando. E aí cheguei lá, no ateliê dela, era no quartinho da vila, voltamos um pouquinho à história, no quartinho da vila, que tinha, quando eu entrei no quartinho, que tinha uma cadeira de maquiagem, a outra tava dentro da caixa, tinha uma bancada também encaixotada, um frigobar também na caixa. Aí eu falei, vem cá, que monte de caixa é essa aqui? Tu tá de mudança? Porque a gente não tava morando junto, a gente tava namorando ainda. Sim. Nessa época. Eu falei, tu tá de mudança? Ela, não, é meu ateliê. Eu falei, mas por que tá dentro da caixa? Ela já tem 1 ano e meio, mais ou menos, que tá aí dentro. Eu falei, mas vem cá, como é que tu usa o teu ateliê encaixotado? Ela, não, porque eu não tenho coragem de fazer. E aí eu falei, vem cá, mas tu não tem coragem por quê? Porque ninguém nunca te apoiou? Aí ela falou, eu acho que eu não consigo. Ela falou assim. Aí eu falei, por que tu precisa pra isso acontecer? Eu preciso de uma sala. Eu falei, é só isso? Entra no carro, vamos procurar uma sala pra alugar. Não sei, vamos no recreio. A gente não morava no recreio, vamos no recreio. Vamos lá, procuramos, achamos em cima, o primeiro ateliê da Larissa foi em cima de uma loja, de um restaurante que vende frango, naquelas frangueiras que fica rodando. Sim. As mulheres iam se maquiar, saía com o cabelo produzido, já pegava o defumado. Frango. E já ia... Aquela maquiagem no frango. Entendeu? Douradinho. Mas alugamos no Terreirão, pra quem não sabe, é um lugar humilde aqui no Recreio, né? E montamos o espaço, fizemos a inauguração, ela ficou feliz, não acreditou, e o aluguel era barato, tá? Ela viu que ela conseguia pagar, e às vezes, assim, olha a importância das palavras que são ditas. Plantaram muito na cabeça dela de que ela não conseguia, que ela não era capaz, que ela não ia dar conta de pagar, que ela não tinha capacidade para empreender. E eis que foi feito, né? E aí, um tempo depois, a gente foi para a Avenida das Américas, mudamos para um ateliê bem melhor, já para atender um público diferenciado, né? É engraçado que o ateliê, né? Assim, eu sempre fui muito conectada com a parte financeira, ele também. Ele hoje tem um curso de educação financeira. E aí, na época da pandemia, o ateliê, eu falei, cara, se eu permanecer com o ateliê aberto, eu vou ter um baita prejuízo, eu vou acabar com a minha reserva. A gente vai ter que fechar. Isso, a gráfica dele já tinha ido pro digital completamente. Ele transformou a gráfica dele no digital em 15 dias. E eu falei, cara, eu vou ter que fechar. E aí, eu fechando lá o estúdio, vendi todas as coisas, porque não tinha como botar nada em casa, eu comecei a chorar. E aí, ele virou pra mim e perguntou assim, por que você tá chorando? Calma. Aí eu falei assim, não, eu tô chorando porque eu sei que eu posso construir tudo de novo. E aí, ele começou a chorar quando eu falei isso, porque ele falou, cara, é isso, você consegue fazer tudo de novo. E é muito legal que hoje a gente, hoje eu não tenho mais o estúdio, né, porque meu carro-chefe é fazer noiva, então as minhas noivas eu tô sempre indo pro salão de festa ou pro hotel, quando a noiva se hospeda, e tenho os meus cursos online. A gente trabalha 24 horas do nosso dia,
juntos, together, e se eu ficar 3, 4 horas fora de casa, eu sinto falta de ficar com o meu careca. Ai, meu Deus. E a gente se dá super bem. Então, assim, a gente a gente ficou bastante triste na pandemia quando a gente viu muita gente se separando por estar perto. Muitos casais que não sabiam ficar Não juntos. sabia ficar junto. E aí a gente falou, ficam gente, 10, isso é tão 12 fácil horas. pra gente, né? Ficam 10, 12 horas separados, porque vai um trabalhar em cada lugar, chega em casa, um não dá atenção pro outro, liga lá na TV, ou assiste uma série, ou fica no celular, não dá atenção pro outro, não tem tempo de qualidade com o seu amor. E aí, eis que veio a pandemia, e as pessoas tiveram que ficar dentro da mesma casa, que são casados, que isso deveria ser normal, as pessoas casadas ficarem juntas, Sim. darem atenção, e muitos casais se divorciaram, né? A gente tava pra lá e pra cá durante a pandemia, não irresponsavelmente, mas durante o período de quarentena, quando se podia sair, a gente tendo que ir socorrer casais. Socorrer casais amigos que não sabiam ficar juntos e estavam querendo arrancar rabo direto, estavam querendo Mas, ó, separar. é o seguinte, e conta pra gente, como é que é empreender juntos? Empreender em casal? Quais são os Tem desafios? muita disso? gente que fala, não, é muito difícil. Se trabalhar com meu marido, eu mato ele. Porque eu não sei o quê. Às vezes dá um choque lá trabalhando junto, eu e a Gabi. porque Assim, também a trabalha junto. gente tem aprendido coisas novas todos os dias, né? E eu acho que o que facilita muito o trabalho junto é ter processo. Então, ele tem as coisas dele, da nossa empresa, ele tem as coisas dele que ele faz. Os processos são responsabilidade dele. Eu tenho os processos que são responsabilidade minha. E às vezes eu tô meio perdida aqui, ó. Peguei o celular para responder um WhatsApp de cliente ou ver alguma coisa, ele fala, isso aí tá no processo. Muito bom. Então a gente tem aquela coisa de cobrar um ao outro. E cada um fica responsável por cada processo e, ó, você é referência, você é autoridade naquele processo. Hoje Né? é assim. Perfeito, muito bom. Mas não foi sempre assim. A gente foi aprendendo. E uma coisa que a gente sempre teve foi, assim, essa coisa de ser dócil no falar. Leve. Então, assim, a gente não é agressivo na hora de falar. Até trazendo para uma coisa pessoal hoje, eu dobro todas as roupas do Alisson. Todas. E toda vez que eu dobro, eu assisti vídeo, gente. Esposas, façam isso, tá? Porque depois eles não vão ter o que falar. Eu assisti tanto vídeo de organizer para aprender a dobrar camisa, assim, dobrar bonitinho, fazer... Eu fiz um sistema no guarda-roupa dele. E aí hoje, toda semana tem roupa para dobrar. E aí eu dobrei semana passada. Quando eu abri a gaveta, parecia que, sei lá, tava uma fuá lá, tava tudo embaralhado. Caiu. Caiu. Por quê? O sistema talvez não seja o sistema ideal para o meu marido. Porque eu também posso ter um outro tipo de sistema que vai atender ele. Então, no momento, eu falei, cara, eu tô chateada. Porque toda vez que eu dobro, eu arrumo uma guarda-roupa dele. E eu chamei ele, eu falei, eu preciso falar com você. Falei, amor, eu não me sinto tão importante quando eu vejo a sua gaveta desse jeito. Porque eu me dedico a dobrar e organizar todas as suas roupas. E todas as vezes que eu tô dobrando novamente, eu tenho que dobrar as que eu já dobrei na semana anterior. E o Alisson ficou totalmente calado. E ele falou assim, não, amor, eu vou melhorar nisso. Então, a gente tem essa coisa do ouvir o outro, mas também ouvir o que o outro tá falando de maneira suave, e tentar mudar. Assim, eu sou super ansiosa. E eu sei que meu celular, ele causa muita ansiedade em mim. A gente fica vendo ali Instagram toda hora. Graças a Deus, meu Instagram hoje é meu trabalho mesmo. Ele fica conectado em 4 aparelhos lá em casa. E do nada eu tô vendo meu celular. Tipo assim, cadê a galera que eu sigo? Não tem. Cadê o povo? Tá sumindo aqui. Aí eu falei assim, amor, então... Tem as pessoas que eu tô procurando aqui, eu não tô seguindo mais. Agora eu fui olhar, tô com 100 seguidores, 180 pessoas que eu tô seguindo. Aí ele foi e falou assim, então, amor, eu percebi que você tava muito ansiosa. Mas antes eu pedi a sua permissão. Ele pediu minha permissão. Eu posso fazer uma coisa que vai melhorar a sua ansiedade? Exatamente. Você não vai ficar chateada comigo? Eu falei, você não, confia eu confio mim? em você. Isso foi avisado. Combinado nunca sai caro. Parou de me seguir? Parou de me seguir? Não, você não. Vamos ver. Eu odeio perder seguidor. E aí ele quando eu vi, ele falou assim, então foi isso. Já tem mais de 4 semanas que eu tô tirando e você não percebeu. Você só percebeu agora porque você tá procurando essa pessoa. E aí eu falei, se for relevante realmente a pessoa, você vai lembrar de seguir de novo. Você vai lembrar quem é e você vai atrás. Agora, às vezes tem coisas que você não precisa ver. Entendeu? Tem muito isso. Hoje em dia, no mundo, assim, mundo moderno, eu preciso saber o que está acontecendo na Rússia. Não, você não precisa. Eu preciso estar informado.
Não, você não precisa. Ah, tá acontecendo uma guerra lá no estado, não sei o quê. Sim. Você não precisa saber, isso só Eu o vai dia te deixar inteiro ansioso. vendo notícia dos países. Do nada, a Gabriela vem com as teorias da Da conspiração. conspiração, que Pô, fico adoro. perdido, a Gabriela vem com esse negócio. E aí é legal porque, tipo, muita gente fala de... Ah, não, você casa, mas você tem que ter a sua privacidade. Meu irmão, Não existe isso. você fica completamente nu na frente de uma pessoa Por exemplo. Aí. e você quer ter privacidade... Tipo assim, não tem que existir isso entre o casal. Eu tenho todas Isso é as senhas do celular do meu marido, do cartão de crédito, disso, daquilo, de tudo. A gente não tem segredos. A gente tem um lema no nosso casamento que é transparência. Muito bom. E a transparência tem feito total diferença em tudo que a gente faz. E isso faz com que a gente confie mais um no outro, respeite mais um ao outro, porque a transparência não tá só no ponto positivo, não. Tá no tipo assim, cara, eu tô sendo transparente por você, porque isso me magoa. Eu tô magoada porque a fulana falou isso assim. Ah, mas tá magoada assim por quê? O que isso causou em você? Então, quando você é totalmente transparente, você também se abre para ser curado. E então, hoje isso... Ah, não, nossa, ele tem acesso ao Instagram dela. Eu também tenho dele aqui, Sim. cadastrado. Quando que um namorado, marido ia ter... Ah, não, vou deixar aqui minha rede social para tudo que eu vejo ela saber. Ninguém faz isso. Só faz isso quem realmente confia no outro. Entende? E eu acho que isso... Eu adoro ver o Instagram do Gabriel direto. Porque o Instagram dele é muito melhor do que o meu. Não sei de onde ela Muito tirou melhor. isso. Não, sempre que eu quero ver alguma muito coisa de melhor. empreendedorismo, eu entro no dele. O Instagram do Porque... Gabriel é maravilhoso. O Um meu monte de é- estilosa, um monte de coisa Cara, eu não maneira. eu não amo nada da você Gabi. entra- Gabi é muito chato. Agora, quando ele quer ver os memes Isso tem bons, ele entra no comida meu. e meme. Meme bom é no meu. Não, mas o meu Instagram, eu silenciei um monte de gente, que eu confesso que durante muito tempo tava me gerando muita comparação, ficava me comparando com muita gente. Eu faço muito. E aí, o Gabriel também fez isso, a gente silenciou um monte de gente que a gente não pode parar de seguir. Pode sim. Não dá. Corta essa parte, Vitor. Bota aqui, Pode gente. dar A gente problema silenciou, comercial. né? Pessoal, eu porque- sigo vocês e não tá silenciado não, ninguém, meus amigos. Porque é o seguinte, a gente tem que se conhecer, a gente tem que se conhecer. Se você sabe que aquilo tá te fazendo mal, você precisa se conhecer. Aí a gente pegou, silenciou, né, pra acalmar o coraçãozinho. Dá pra silenciar? Dá, Gabriel. Brincadeira, Você claro. silenciou, meu filho. Tô zoando, E brincadeira. lá no Instagram tem como você fazer o seu feed agora, né? É. O feed que você quer, então isso é ótimo. Eu coloco lá minhas comidas o dia inteiro, Eu fico tenho vendo. os feeds Japonês. favoritos. Eu gosto muito de cachorrinhos. Eu acho que o interessante disso aí que a Larissa falou é... Pesquisem depois sobre isso. Comunicação não violenta. Né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. É você falar a mesma coisa de uma maneira que não vai bater agressivo no outro. Né? Então, assim, você tem que... Aí volta a usar a técnica do diafragma. Como que eu posso falar isso aqui? Como que ela vai interpretar isso aqui? Como que ela... Se você medir as consequências possíveis dos seus atos ou das suas falas, muita coisa você não faz. Muita Sim. coisa você repensa 2, 3 vezes e aí você... E se não te trouxer paz, não Não faça. faça. Por quê? O que vem de Deus traz paz. Então, se não tá te trazendo paz, pô, tô incomodado com isso, será que eu tenho que ir? Será que eu tenho que falar? Será que eu tenho que fazer? Não, não faz não. Ora, se isso te trouxer Se paz... vier não- o será, não é, não. Quando você tá em paz pra fazer alguma coisa, você vai lá e faz, simples. A dúvida já é o não, né? A dúvida já é ou não. Ai, que lindo, meu amor. Pega esse corte aí, do nada, não, corte. A dúvida já é um não. Ah, corte fraco, brincadeira. Olha, gente, é o seguinte, vamos pro jogo da Discord agora. Não, discórdia Brincadeira, não. jogo da Discord não. Essa aqui é uma brincadeira que a Gabriela inventou aqui, meu Deus. Eu vou dar um papelzinho aqui pra cada um, tá? Pro casal. Papel... Tem que ser do... Isso. Representando ele. Azul é ele, você cancelado aí na internet, hein? Vocês que estão vendo de casa, imaginem E uma placa, rosa- imaginem uma placa muito grande. E rosa é ela, tá? Tá. Pronto. E eu? Vou te dar. Então. E aí é o seguinte. Você vai colar na testa do seu marido. Não, que testa não. A gente vai levantar aqui e mostrar pra câmera aqui, tá? Esse aqui é meu. Pronto. Aí se você achar que dentro da pergunta que a gente fez aqui é o Alice, É ele. você levanta o E o azul. casal que mais errar vai pagar japonês pro outro. É. Tá Tá bom. bom. Amém. Tava combinado isso? A gente tem a conexão Competitiva, hein? Vamos ver. bem forte. Vamos lá. E aqui, e tem que ser junto. Eu e o Gabriel é o seguinte. Vamos perguntar... Eu mudo uma coisa. muito Vocês durante o mês. ensaiaram isso? Não ensaiamos não. É ao vivo. Aqui, Alice, só o seguinte, não pode olhar pra Larissa e... vou olhar. É na moral. É. Não, sem roubar. Sem roubar. Vamos fazer um teste aqui. Vai, Gabriel, tem que segurar um. Ah, segura um. Segurar um aqui, ó.
Aí você só vai levantar aqui, ó. A câmera vai pegar. Então é mão na mesa, Gabriela, mão na mesa. A mesa. Isso aqui é só um teste, não tá valendo ainda, tá? Tem que olhar pra frente. Ó. Isso é só um teste. Quem é o mais bonito do casal? Ele falou que é eu. Ai, que E tu falou que é tu. eu sei que tu ia falar que era eu. Olha só como é que ela Mas é. olha só, ela acabou de roubar. Foi uma pegadinha pra pegar a Alisson e eu peguei Gabriela. Ela Aqui, ó. acabou de. Tá vendo? Eu levantei. Ele me fala que sou eu. Olha só como é que ela é, cara. Ó, sou bêbado. Esse era o jogo da Mas é porque discórdia ele sempre fala que disfarçada. sou eu. Eu falei, então, Eles queriam isso, que a ela- discórdia fosse na gente. eu tô com muita vontade de comer o japonês. Isso volta contra o feitiço. Minha filha era uma pegadinha. Eu tava doido aqui pra pegar o Alisson aqui na parada pra ele levantar ele. E Gabriela que me arrebentou. Mas eu fui inteligente, não fui? Ela só queria que vocês acertassem. Também Botassem. fiquei mal na fita, hein? Vamos lá. Agora é de verdade. Olha só, não pode pensar que o coleguinha. Mas Gabriela foi honesta, porque, tipo assim, ela foi na intenção certa. Ela não deu migué, não. Ela foi pra dar ponta. Ela queria Mas fazer. ela foi na intenção baseada no que ela sabia que você ia responder. Se eu fosse assim, eu ia levantar o meu Não, assim, pai, porque. porque ele- perdoa, tá vendo? Senhor. Não, mas ela tá errada. Alice. Não tem como defender Gabi, não. Vamos lá, é o seguinte. Atenção. O mais ciumento do relacionamento. Gabriela, segura. 1, 2, 3. O mais ciumento. 1, 2, 3 já. Não, isso aí é óbvio. Não, aqui é óbvio. Sou eu. Isso aí é óbvio. Larissa é mais ciumento. Eu sou psicopata. Eu não brincadeira. sou mais ciumento? Gabriel, eu sou muito mais ciumenta que você. Eu sou muito mais ciumenta que você. A discórdia está no casal. A Você não- discórdia era pro de lá. casal visitante, não era pra Então, gente. só vamos começar de novo. Não valeu, essa não valeu, tá? Eu 2 a falei que a 0. gente tinha Foi conexão teste. forte. Vamos lá. A metade mais fitness do relacionamento. 1, 2, 3 e já. Pô, eu tô malhando mais que tu. Detalhe que a gente tá espelhado, tá? tô Olha só. Cara, eu tô malhando Tá mais do que tu. É verdade. É verdade. 2x0 pra gente. Eu Eu tô sou treinando Melhor Ficamos direitinho. 2x0, 2x0. Pega aí. Caraca, treina e Gabriela. eu como. Caraca, ela tá vacilando muito, cara. Então tá Você bom. treina e eu como. 1, 2, 3. A metade mais carinhosa. Ah. Ih! Agora você errou. Opa! Eu gostei. Discórdia. Prendido. E aí? Ele que é que- grudento, ele não é carinhoso. Ai, Opa, viu? Depende gostei da desse definição. corte, gostei desse Depende corte. da Não vai falar isso de mim, não. Tá conta então? 2-1? 2x1. 2x1. Eu sou muito mais carinhosa que o Gabriel. Inclusive, Gabriel precisa ser mais carinhoso. Quero que você mais Atenção, vamos lá. A metade mais desorganizada. 1, 2, 3 e já. Meu Deus, homens, pelo amor de Deus. Alguém lança um curso online aí pra vender pra homem ser organizado. Foi mal. Tá quanto? 3? 3x... Não, 2 a 1. agora não valeu, porque 2 a 1. é 3x2. Porque os dois pontuaram. Vai. E é melhor de quanto? De 5? Tem que ser bate e volta. É, de 3x2, cinco. 3x2. É quem fizer 5 primeiro, né? Ó, Gabriel é muito competitivo. Gabriel, eu já tô pensando a aqui gente numa é. parada que a Bi não vai errar. Ele Eu já tô mudando. Vamos fazer então melhor? eu e o Gabriel vamos somos melhorar muito o jogo. competitivos. Já que eles já fizeram 3, Vai, 4 vocês perguntas. fazem a Agora quem vai fazer somos nós. Vai, Tá faz bom, tá vocês, bom. vai. Pô, eu tô tentando aqui pra gente ganhar, pra ganhar o japonês. Vai, meu amor, faz a pergunta. Não, vai você. Vai, Pode Alice. fazer a pergunta. Atenção, Gabriela, segura o papel. Isso. Que a gente tem que ganhar, pelo amor de Deus. Tem que ganhar. A gente é muito Ué. competitivo. Somos os A anfitriões gente da tem que casa. fazer isso de olhos fechados, ó. Eu adoro vai. complicar o negócio. Vai, mas Eu você tô vai na fazer a verdade, de olho pergunta. fechado. Não, vai. você faz a pergunta. Quer que eu faça? Não. Tem mais 2 só. Pode fazer. Faz uma, Larissa. Você e eu faço a outra. Pera, não sei. Não sei o que perguntar. Quem deixa mais coisa espalhada pela casa? Onde está o azul? Tá aqui. Empatou. Gabriel. Vai. Gabriel chega em casa, meu certo. filho, é o furacão. Tá certo, vai, Alice. O Alisson brinca de João e Maria. O que é isso? Ele vai deixando a migalha espalhada. Pra achar onde onde ele ele passou, tá. é. Muito boa essa, muito boa. É, isso é verdade. Muito boa. É pra eu não Vai, mais perder uma. o caminho que eu Ele sabe por onde ele passou. Então vamos lá, a próxima aqui eu nem pensei Vai, rápido aqui, ó. Fecha o olho. Quem cozinha mais no relacionamento? Ah, ou eu. Opa, não. Tu olhou? Deus tá vendo. Não olhei, não. Você olhou, você... Não, eu ia abrir o olho, mas Mas eu não você olhei, não. levantou isso aqui primeiro. Porque eu ia sacanear ela. Porque eu Aí cozinho ele ia também. querer fazer Ele acha que ele discórdia. cozinha bem? Aí eu ia... Ah, então Não, tá ele, certo, tá certo. ele cozinha bem, mas ele acha que eu cozinho melhor. É, tá bom. Pô, ela é filha de... A mãe dela tem buffet, ela cresceu dentro da cozinha, pô. Não tem condição. Tá bom. Última pergunta pra gente ver quem vai ganhar. Tá 2x2?
Tá 2-2. Tá. Não, eles empataram. Comer um ponto nosso. Tá 2-1, tá 2-1. Ainda bem que tá gravado, vai. A gente não acertou agora, não? A gente acertou 3. Não, a gente Só pra três a avisar. dois. tá empatado, tá A empatado. gente acertou 4, eles acertaram 2, só que a gente errou uma. Aí tá 4-3. Isso aí, 4-3. Essa conta aí é com o nosso... Vai, vamos empatar. Vai. Vamos E lá. aí, o Gabriel paga É, metade, que eu aí- pago metade. Tá Pronto. tudo certo. Qual era a pergunta? Você que ia fazer a pergunta. É, Alisson. Eu tenho mais uma aqui que eu vou ganhar. Ah, pode fazer. Então vamos lá. Ó. Quem falou eu te amo primeiro? Ih. Tem que levantar, Gabriela. E ganhamos. É o Gabriel que vai pagar. Pô, perdemos. Vai, Gabriel. Obrigado, gente. Jogo da Discord aí, parabéns. Foi um Discord. Discórdia. Foi uma Discord bonitinha, tá vendo, gente? Pô, meu amor, tu falou que eu sou mais feio. Não, Gabriel, porque você sempre fala, minha esposa é muito bonita, eu achei ela no lixo, mas ela ficou uma mulher bonita. Não, eu achei no lixo, dei um banho. Então, e você- Pra tal que tá hoje aqui, eu invei muito investimento. Dei um banho. O pessoal paguei acha que é salão. mole. Mas meu marido é um gato gostoso. Obrigado. Aí, ó. Depois do que ela fez, não tem nem como acreditar. Gente, enfim, muito feliz em receber vocês. Essa é uma parte também que, não sei nem se tu passou pra eles, né? Ah, sei, pra ser pra todo mundo. O seguinte, é que o pessoal do Resenha de Casais, eles gostam de, no fim do bate-papo aqui, vocês deixarem uma reflexão, deixarem uma frase, uma música. Você pode pegar um rap e citar. Um rap? Um rap. Isso aí eu nunca ouvi não, mas tá bom. Mas depois eu conto a história pra vocês também. Pronto, ela vai falar um rap então. E aí vocês, a mensagem final aí pra vocês deixarem pra quem assistiu vocês. Isso aí. Inspiração. E uma coisa, eu queria que você desse um conselho pra mulheres e você pra homens que estão passando por relacionamento abusivo e não sabem, a gente sabe que é um assunto bem profundo isso, mas a gente sabe também que, a gente sabe aonde o podcast pode chegar, aonde a voz de vocês pode chegar, e a gente sabe que pode alcançar muita gente e que pode salvar uma vida. Então, que vocês possam falar alguma coisa também pra alcançar a vida de pessoas que estão precisando muito ouvir da boca de vocês que já passaram por isso e venceram. Amém. Eu vou começar. Tomei a liberdade. Gosto Eu acho que é o seguinte, acho não. Quem acha não tem certeza. Eu tenho certeza que o que você precisa, a maioria das pessoas hoje precisa, é investir em autoconhecimento. Quando você se conhece, quando você sabe quem você é, o que você gosta, o que você está disposto a aceitar, você não aceita qualquer coisa. Existe um ditado que para quem sabe para onde quer ir, não vai para qualquer lugar, né? Para quem não sabe, qualquer lugar tá bom. Se você chega e fala, tanto faz, não sei o que eu vou querer para minha vida, não sei o que eu quero pro meu relacionamento, qualquer coisa que vier para você, você vai aceitar. Se você tem essa mania de chegar no restaurante, moção, o que você vai pedir? Não sei, tanto faz. O que você tá comunicando que você prefere, o que você gosta de comer, o que você gosta de ouvir? Faz essa reflexão. Eu fiz isso e a minha vida mudou completamente. Hoje, eu sou muito menos ciumento, né? Até menos demais. Queria deixar registrado aqui. Porque eu me Poderia conheço. ser um pouquinho mais. Poderia ser um pouquinho mais? Eu me conheço, eu sei do que eu sou capaz e eu descobri essa virtude em mim. Então, quando você sabe muito bem, você sabe muito certo o que você quer, aonde você quer chegar, com quem você quer chegar. Eu sempre soube disso quando eu conheci a Larissa. Então, por isso que ela tá aqui. Porque lá atrás eu sabia que a gente ia ficar junto, eu tinha essa certeza, porque eu sabia o que ela precisava e eu sabia o que eu queria. E eu sabia que o que eu queria era exatamente o que ela tinha para me oferecer. E o que eu tinha para oferecer para ela era o que ela não tinha no relacionamento anterior, porque ela abriu isso para mim. Por isso que eu brinquei do olho de Thundercat, que enxergava além do alcance. Eu falei, cara, é como se você enxergasse um quebra-cabeça separado e que ele fosse para se encaixar. Só que você precisa ter esse autoconhecimento. Então invista em autoconhecimento. Se conheça, saiba quais são os seus limites, quais são as suas virtudes e as suas fraquezas. Porque as suas fraquezas, todo mundo vai apontar para você. Mas as suas virtudes, só você pode descobrir. E para descobrir, você tem que estar em Deus. Basicamente isso. Porque acho que é Deus que realça isso na gente. Eu ia falar exatamente a mesma coisa que o Alisson. E complementando o que ele falou, né? Eu convivi com algumas pessoas que passaram por relacionamentos ainda piores que o meu, né? E assim, entenda que existe uma terra prometida. Na Bíblia, né, fala lá do trajeto do pessoal para Israel. E eles passam por um deserto, ficam 40 anos. Mas o deserto é lugar de passagem, ele não é lugar de estadia. E tem muita gente que está num relacionamento abusivo achando que aquele é o lugar de estar. De morada. Achando que é o lugar de morada, mas o lugar de morada é Israel, é a terra prometida. Você tem que passar por isso. Às vezes, o que Deus vai precisar é que você talvez se dedique a esse relacionamento para transformar ele num relacionamento bom. Mas sem Deus isso não acontece. Não tem como
humanos separados fazerem algo que está ruim dar certo. É muito difícil. Deus tem que estar no meio. Então, assim, eu acredito que relacionamentos ruins podem se tornar relacionamentos saudáveis e bons em Deus. E acredito que se você está num relacionamento que está insuportável, você pode sim encontrar a terra prometida. Você pode sim sair daquilo ali e saber que Deus tem algo para você. Muita gente acredita, não, isso daqui é o meu limite, aqui é o meu céu, né? Eu não posso nada além disso aqui. Eu me achava assim, eu achava que eu não tinha direito a ter alguém cuidadoso comigo. Eu achava que por eu ser uma mulher independente e forte, eu não precisava ser cuidada. E por muitas das vezes eu evitei o próprio cuidado dele por causa disso. Tipo assim, não, eu não mereço. Não, você merece sim, você merece algo bom, você merece alguém que te ame, você merece alguém que te beije, te cheire, te vire de cabeça para baixo, do avesso. Você merece. E quando a pessoa entende que ela merece isso e ela olha para o que ela tem, ela fala, cara, eu mereço aquilo, eu não mereço isso aqui. Isso daqui não é o que eu mereço. Mas assim, faça as coisas certas, né? Se tá num relacionamento que tá ruim, se separa, busca outro depois, mas não junto com o relacionamento que você tá, sabe? Faz as coisas certinhas, porque Deus está nas coisas certas. Então, e cara, faça terapia, gente. Terapia é uma coisa que eu acho que todo ser humano deveria fazer. Porque às vezes na terapia você descobre, não, nossa, eu tô casada com essa pessoa aqui porque na minha infância me tratavam tanto dessa maneira que eu acabei repetindo isso como um padrão na minha vida. E aí você só descobre algumas coisas quando você entra dentro de si mesmo. E acho que é muito isso, autoconhecimento é poder. Sim, ótimo. Lindo. Ai, que lindo, gente. Lindo, beautiful. Vai, Gabi. Pode falar a sua. Eu vou deixar um versículo pra vocês, porque eu amo a Bíblia, tá? E tá lá em Provérbios 16:1, que fala, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Eu e o Gabriel, a gente tá vivendo algumas coisas esse ano, e a gente fez muitos planos ano passado, pro ano de 2023, mas algumas coisas aconteceram que meio que mudaram esses planos, assim, não que eles acabaram, mas eles mudaram. E ao mesmo tempo que foi um susto, Deus, ele colocou uma paz no nosso coração, porque eu sei que mesmo a gente fazendo planos, mesmo você fazendo planos para sua vida, a resposta final ela vem de Deus. A Bíblia fala também que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e agradável. Então a vontade de Deus ela é sempre boa, perfeita e agradável. Olha como é que isso é maravilhoso. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ela não é só boa, ela é perfeita e agradável. Então a gente confiar naquilo que Deus tem para nossa vida e saber que mesmo quando as coisas elas fogem um pouco do nosso controle, elas não fugiram do controle de Deus. Pode ter certeza que você vai chegar até a terra da promessa, até a promessa que o Senhor tem para sua vida. Então, confie no Senhor, mesmo quando as coisas fogem do seu controle, sabe que Deus está no controle de todas as coisas, claro, quando Ele está no centro da sua vida. Amém, Gabriel. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. 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 As boas. Todas. Inclusive as ruins. Sim. Então aprenda a agradecer, inclusive, pelas coisas ruins, né? Complementando só o que a Gabi brilhantemente Arrasou. saltou. Eu queria falar, cara, tem um pedacinho da história. Rapidinho, agora é hora. Gabriel nunca separa a frase. Gabriel, Vou inventar aqui do nada ele tem aí, na né? cabeça dele, do nada ele vem com o Davi, que saiu de Golias, e ele faz uma coisa linda, não, tá, gente? Não é nada de... É verdade, Gabriel, é assim. Bota essa pressão. Dom da palavra. Não, eu ia falar que eu ia puxar um ponto do relacionamento de vocês que realmente me marcou, não só nessa conversa aqui, mas foi quando a gente conversou lá na casa de vocês, no Cata Cata, pra gente almoçar junto. Que foi quando as caixas, né, da Larissa ali pra montar o ateliê, tava num lugar ali, numa parte da casa, escondida, e ela, dentro dela, não tinha força pra abrir essas caixas. Né? E eu achei isso lindo, porque realmente Deus, quando envia alguém pra nossa vida, vai ajudar a gente a abrir algumas caixas que a gente sozinho não consegue abrir. E foi lindo que me trouxe a história de Adão e Eva. Deus olhando pra Adão e falou assim, poxa, não é bom que ele viva só. E ele feriu Adão, fez Adão dormir, e tirou a costela de Adão pra fazer Eva. Então, de uma ferida que Deus fez em Adão, saiu Eva, que foi o maior sonho de Deus, que é a família para a terra. Né? Então é isso, foi linda a história de vocês, muito obrigado. Amém. Obrigado, meu amor. Ele arrasou. Ele Ele arrasou, ele puxou lá da alma. Meu Deus, lindo. Feridas. profundo. E é isso, gente. É Espero que isso. vocês tenham gostado da nossa participação especial aqui no Resenha de Casais. Nós amamos participar, tá bom? E chamem a gente mais vezes, que eu adoro falar. Obrigado, Graça. eu não sei se eles também. mandam se inscrever. Alex, eles estão ali, Eles ó. estão aqui Vieram ver a atrás. gente. O Dan, a Mari, Gustavo, a Bia, todo mundo, tá? Ainda bem que eu soube Amamos. agora que eles são os donos do canal. Porque senão ia Eles, tá vendo? Meu Deus do céu, meu Deus. Bom que vocês já conheceram a história deles aí, tá vendo? Assistindo. E com eles ali
Tá vendo? Maravilhosos, maquiadores de milhão. Ó, já vamos ter que levar eles no podcast com vocês também. Pra fazer essa troca. Vai ser maneiro, a gente vai revezar isso. Vamos fazer um dia. Um dia fazer uma mesa com 20 casais. Mesão. Fazer um podcast, já arrumar microfone pra isso, hein? Estúdio Club aí, o pessoal do Estúdio Club. Recebe, cara. Um mesão. Pronto, 20 casais. Vamos fazer um... Aproveita agora fazendo o agradecimento. Merchan. O Merchan, né? Sigam lá o nosso Instagram. Gente, vamos deixar a roupa de vocês. Você falou uma coisa aqui, né? Que Deus muda os planos. A gente vai abrir no nosso Instagram o Projeto Oculto, que foi uma coisa que Deus colocou no nosso coração, que a gente não estava esperando também. E aí Deus falou assim, cara, esse é o tempo disso aqui acontecer. E aí a gente vai liberar lá no Instagram o Projeto Oculto e então contar fala o pra arroba de todo vocês mundo. pra eles. Meu arroba é @Larissa Sabino LS, que são as minhas iniciais. Você que cansou de ser pobre. O meu é @Alexson. Alexson. Em vez do I é um. É um em vez do I. E o nosso, se você procurar Gabriel Bulian, vai me achar. Gabi Bulian. E Gabi Bulian. Sim. E pra galera que, tuas alunas estão te assistindo também, né? Então, pra quem quiser aprender isso aí, deixa já o... Se você quiser ser uma maquiadora de excelência, porque se você quiser ser qualquer maquiadora, você procura outra coisa. Mas se você quiser ser excelente, ser uma maquiadora de excelência, que sabe tudo de colorimetria, visagismo, atende qualquer tipo de cliente com segurança, você tem que entrar no meu curso e eu falo tudo lá no meu Instagram. E não deixem de seguir o Resenha de Casais Claro. no Instagram. Gente, maravilhoso. Ouçam as outras resenhas também, que muito bom são mesmo. tops demais. Eles são Você top. sempre tira insights muito bons pra sua vida. E que Deus abençoe o relacionamento, namoro, noivado e o casamento de vocês. Se vocês forem casar, eu sou especialista em noivas também. É isso aí. Você que é noivo e tá assistindo já vai casar. Já. Pronto. Né? A gente não vai conseguir terminar esse podcast nunca, gente. Então, beijo e fica com Deus. Beijo, Tchau, gente. gente. Tchau, tchau. Tchau. Valeu!